E fala, meus queridos rapazes. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E aí, como é que vocês estão? Que dia, hein? Feriado nos States é um dia um pouco mais complexo aqui no mercado. É um dia um pouco mais complicado aqui no mercadinho, tá? Movimentações, de certa forma, galera, de certa forma, um pouco como dizer, fracas, mas que deu algumas oportunidades, tá? Hoje o resumo da ópera aqui do meu dia foi baseado lá no menino dólar, tá? Nosso operacional acabou encaixando ali dentro de uma leitura e de um contexto no gráfico do dólar. Eu simplesmente aproveitei, vou mostrar para vocês, vou explicar, vou ilustrar. Eu quero que você simplesmente aprenda. Aprender, galera, não é depender. Aprender é você saber o que eu explico, é você saber aquilo que eu passo diariamente aqui para vocês. E na hora do vamos ver, você que não está lá na sala ao vivo, lembrar, opa, Felipe me ensinou isso, Felipe mostrou qual que é a verdadeira formação de um gráfico, qual que é a verdadeira formação da captura da liquidez, e eu posso me aproveitar disso para ser extremamente lucrativo. E é isso que eu passo diariamente para vocês, é isso que a gente tem lá na sala. Felipe, se eu entrar na sala sua, eu vou ficar dependente do que você faz? Não, galera, talvez ali só nos primeiros dias, ali naquele primeiro momento ali, só para você entender a essência do operacional, entender aqueles detalhes que você ainda não aprendeu de uma vez por todas. Mas tudo isso a gente é passado, tudo isso lhe é repreensivo, o que tem que ser tirado é muito bem explorado aquilo que você já faz com maestria, tá? A gente vai só refinar. É tudo isso que eu quero passar para vocês. Link, descrição desse vídeo, basta você preencher, participar e não perder mais tempo, ok? Nossa movimentação, vamos começar aqui pelo dólar, movimento bem ruim, né? Uma vez que a abertura foi com um gap gigante de baixa. Quem me acompanha já sabe, eu não fico caçando referências lá para trás. Pô, Felipe, se eu tivesse prestado atenção, olha só onde que o mercado foi. Era um fundo lá do dia 27. Galera, tudo bem. Eu acho muito interessante você que acompanha, você que analisa, você que usa isso como referência. Eu só particularmente não uso isso. Isso é regra? Não. Isso é apenas uma ilustração daquilo que eu faço. Se você entende a fundo do que eu faço, ótimo, top, bacana. Felipe, eu não entendo, venha participar. Teve um cara que veio questionar o que eu ensinei aqui. Eu falei, cara, você nem sabe como que eu ensino, qual que é a minha metodologia para trabalhar e você quer questionar? Aí fica difícil, galera. Eu converso com todo mundo que interage comigo lá no Instagram, aqui no YouTube, quem manda mensagem lá no WhatsApp. Só que é o seguinte, você tem que entender o que eu faço. Entendendo o que eu faço, aí sim você pode, opa, Felipe, eu acho que isso aqui dá certo, acho que isso aqui dá errado. Show de bola. Eu não vou ficar questionando A, B ou C. Galera, eu nem uso média, eu não uso nada a não ser o gráfico puro. Felipe, o fato disso de você não usar é porque não dá certo? Não, galera, não deu certo para o meu estilo operacional, não deu certo para a minha visão de gráfico. Não é por isso que eu vou sair, se você postar uma foto, me mandar com média, com isso, com aquilo, eu vou sair criticando a forma como você analisa? Lógico que não. Então, muito cuidado quanto a isso, tá? Um estilo operacional é um estilo operacional. Bacana? Então, o mercado abriu barrona fortíssima aí para baixo. O mercado veio com muita força, galera. Simples assim, tá? Eu efetuei a entrada, foi no terceiro candle do dia. Eu coloquei na máxima do candle 2. Por acreditar que o mercado fosse só manipular esse ponto. E foi dito e feito. O mercado manipulou, deu um trade muito bom. Felipe, você se alavancou? Não, galera, tava com dois contratinhos apenas ali. Chegou a andar ali pouco mais de 30 pontos, né? Só que eu acreditava que o mercado pudesse ter um pouco mais de direção. E aí fiquei apostando numa manipulação para visualizar o mercado em queda. O mercado veio, bateu muito forte. Eu vi essa LT aqui, eu falei, nossa, esse negócio vai querer fazer essa manipulação para entregar o mel. E aí foi dito e feito. Eu vi essa manipulação, eu não saí nesse primeiro movimento, tô deixando aqui só para ilustração, tá? Eu vi esse movimento voltando, apostei nessa volta do preço, essa barra fechou, e aí foi exatamente aqui quando eu acabei saindo dessa operação. Felipe, você deixou a metade da sua mão na mesa? Sim, galera, eu paguei para ver, para acreditar num movimento um pouco mais
contínuo ou com uma saída ali muito mais estrutural. Felipe, você não tinha visto esse fundo que você mostrou aqui? Tinha, galera. Eu tinha olhado, tinha analisado, apostei nessa ilustração aqui, tá? Neste movimento aqui, nessa captura de liquidez da SLT, e aí sim eu validaria esse movimento de continuação. E aí você pode observar que eu saí do trade e falei, nossa, aqui tinha uma base, tinha um fair value gap, poderia apostar. Fui lá e fiz uma outra entrada. Felício tomou um stop de 5 pontos. Então foi uma operação de pouco mais de 15 pontos e um stopzinho de 5 pontinhos, tá? Tudo dentro da normalidade operacional. E aí depois eu não tive muito o que fazer. Não encontrei essa compra aqui nessa região de mínima, tá? Teve uma ilustração que a gente fez ali com os alunos, que nessa hora aqui foi uma movimentação bem legal, porque foi uma aposta nessa região aqui. Isso daqui. Felipe, mas cadê a liquidez que você tanto ensina pra gente? Pois é, o que a gente passou lá foi, usa esse fundo. Como eu não uso referências lá para trás, a minha ideia era manipular esse fundo para aí sim mudar a característica. Então, Felipe, ele mudou característica aqui e eu peguei essa compra. Perfeito, parabéns, você surfou o melhor movimento do dia. A melhor compra visual do dia. Então, esses foram os nossos movimentos vendedores. Se você analisou uma movimentação vendedora clara, não teve, tá? Porque aqui eu só estou apostando na continuação. E na movimentação compradora, o mercado não manipulou um fundo. E não manipulando o fundo, não tem muito o que fazer. Foi um dia muito travado, um dia que termina nessas condições aqui. E essas condições para o pregão de amanhã, galera, amanhã é payroll. Por favor, não façam besteira. Por favor, não façam besteira. Felipe, eu estou com um resultado ruim. Não prejudique ainda mais o seu resultado. Felipe, eu estou com uma semana muito boa. Por favor, não estrague a sua semana numa sexta-feira de payroll. Movimentos, sempre. Primeiro movimento geralmente tende a ser falso e o segundo, coerente. Segundo, o movimento está caindo, o dólar está caindo forte esses dias. Pode ser que a gente tenha uma movimentação de correção, de subida, tá? Pelo tanto que ele caiu. Felipe do céu, mas e aí, quando ele começar a andar, eu vou comprar. Se ele começar a subir, eu vou vender. Se ele começar a cair, meu amigo, boa sorte. E é isso aí. Movimentação do índice, tá? Vamos aqui falar o que a gente tem nesse menino índice aqui. Situação do índice é a seguinte: movimento comprador. Tem um rompimento? Sim. Você pode ficar feliz com isso? Pode. Ponto final. Nessa situação, você tem compras. Você sairia comprador de índice nessa região aqui, dessa base? Se sim, você ficou no trade no 0 a 0. Ponto final. Só isso que você tem. Felipe, eu não concordo que isso aqui é rompimento, porque isso aqui é só pavio. Show de bola. Então, para a ponta compradora, fica bem difícil essa operação. Para a ponta compradora no movimento interno, eu não tenho reversão aqui? Tenho. Eu não tenho um order block aqui? Tenho. Infelizmente, o horário já foi muito tarde e o principal, o mercado não andou. Ponto final. Ponta vendedora. Eu apostei num cenário de venda. Apostei, galera. Hoje eu fiz 3 marcações de entrada. 3 marcações de entrada aqui no menino índice. A gente lá na sala, a gente ficou só na pedra. Primeira ideia. Ele não manipulou um topo do dia anterior. Olha a diferença do que eu falei lá no dólar. O dólar estava manipulando um fundo de 200 anos atrás. Aqui no índice, uma manipulação de topo do dia anterior. Perfeito, dentro do que eu explico, ensino e mostro. Simples assim. E aí o mercado manipulou esse topo. Opa, manipulação. Opa, Felipe, ele perdeu um choque. Bacana. Aí vai de cada um. Felipe, eu marquei aqui como minha referência de venda. Cara, você pegou o trade. Perfeito. Felipe, eu marquei aqui a minha ponta de venda. Cara, você pegou a marcação que eu posicionei. Felipe, mas o mercado não foi. Uma pena, né? Dá uma dor de cabeça aqui nessa situação. E eu simplesmente vi e não fui acionado. Minha primeira situação. Felipe, por que você não colocou sua ordem aqui? Porque eu falei assim, eu não estou enxergando um cenário de liquidez a não ser essa LTzinha, que poderia potencializar minha venda aqui em cima. E se eu não colocasse como LT, eu poderia marcar aqui. A minha expectativa era essa. Principalmente, e aí eu vou falar com toda a minha franqueza, principalmente na hora que o mercado fez esse movimento. Antes dele voltar, eu falei, nossa, agora que eu vou ser muito bem acionado para esse mercado cair. Uma pena, não fui acionado, não deu trade, triste. Então essa foi a minha primeira situação de ficar na pedra no dia de hoje. Coloquei a minha ordem, coloquei o meu alvo e não fui acionado. Ponto final, tá? Então tá aqui minha primeira situação. Segunda situação, o mercado foi lá e quebrou estrutura uma vez mais. O que eu fiz? Opa, visualizei,
esse reteste, visualizei essa quebra de estrutura, falei, eu acredito que isso aqui pode ser região de liquidez. Mostrei isso pro pessoal. Deixei o desenho dessa forma aqui, ó. Meus dois desenhos que estavam na tela. Vou estender aqui para desenhar, para ficar mais bonitinho. Aqui, minha primeira situação. Quem vai vender é assim. Mercado chegar e vender. Como já tinha criado a liquidez está aqui. Nossa ordem estava posicionada. E o segundo e principal movimento era o mercado fazer essa situação aqui. Uma estruturação rápida de sweep para validação de entrada no estilo que aconteceu na abertura do dia. Pô, Felipe, mas ele não fez, ele não, nem voltou lá. Pois é, mais uma vez, encaixando a leitura, mas não sendo acionado. Então a ordem ficou posicionada, o alvo ficou desenhado e o mercado não foi. Felipe, ele parou antes, top demais. Top para quem conseguiu visualizar este movimento. E fechando o dia ali, mais uma vez, posicionei a ordem, coloquei exatamente, foi aqui se eu não me engano, galera, que foi no detalhe da referência. Por que eu coloquei a minha ordem aqui, meu stop está desse jeito, que é um pouco diferente da forma que eu passo e mostro para vocês. Por que eu não coloquei aqui? E aí posso até ser questionado por isso, né, pela forma de não execução, porque aqui deixou para mim do jeito que eu mostrei aqui atrás. Só que do tanto que o mercado estava e da forma como o mercado estava validando, eu preferi tentar apostar numa região um pouco mais acima. E o principal, o gráfico de 5 minutos. Tudo isso que eu estou mostrando para vocês foi no gráfico de 1. E aí eu chamo a atenção para vocês. Olha o que eu tinha aqui no gráfico de 5. Só pavio. Eu falei, opa, eu vou marcar o pavio mais acima e vou tentar apostar no stop um pouquinho mais avançado aqui para riba, para não ficar no ponto de ser violinado. Felipe, mas e aí? O que você fez? Galera, eu não fui acionado por... Cara, acho que foram 10 pontos, 15 pontos que eu não fui acionado ali, ó. O mercado chegou na minha ordem, era no 820, minha ordem estava no 815, 15 pontinhos. Pô, Felipe, mas e aí? Não faço nada. Triste, né? Muito triste. E aí acontece, galera. O mercado não me acionou. Ah, Felipe, mas você poderia ter feito do jeito que você ensinou nas outras operações ali de trás? Poderia. Mas você fez? Não. Vou lamentar? Talvez. Mas e aí? Se eu não fiz, o que eu faço agora? Continua fazendo do mesmo jeito. Olha a operação aqui, o mercado chegou a andar praticamente 400 pontos ali de forma muito objetiva. Essas foram as minhas oportunidades na ponta vendedora. A ponta compradora, considerando a mesma situação, né? O gráfico de 1 minuto aqui, ó, você não teve uma reversão, porque toda hora que o mercado ia para romper um topo, não tinha um rompimento de topo para você validar uma operação de compra. Eu marquei esse último topo, então não teve. Se você marcou mais interno aqui, se não tomou stop, conseguiu cravar uma movimentação, mas infelizmente ela não desenvolveu da melhor maneira possível. Gráfico de 5 minutos para o pregão de amanhã é simplesmente praticamente a mesma coisa do dólar. Eu tenho um fundo e eu tenho uma LT aqui, eu tenho um triângulo. Galera, se você não opera usando figuras, você tem que analisar a situação de cuidado com o payroll. Geralmente o primeiro movimento é falso. Tendência ainda é de alta. Mercado para cima. O que eu apostaria? Se fosse para capturar uma liquidez, eu apostaria nessa liquidez aqui. Eu não ficaria restrito somente a essa, tá? Eu pegaria essas duas regiões e validaria o mercado capturar para subir. Segundo, Felipe, eu tô achando que o mercado vai cair. Tudo bem? Preste atenção nesses movimentos aqui. Eu apostaria, se fosse para cair, presta atenção. Se o mercado for para cair, eu aposto numa captura rápida. Se for para subir, eu aposto nesse movimento aqui. Vamos ver o que o mercado tende a fazer amanhã. Bacana? Tranquilidade, atenção. Vamos fechar a semana com chave de ouro. Fiquem com Deus. Um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu!